Nós estamos no ar com a nossa mentoria Ninho das Águias e hoje trazendo uma palavra muito importante para você que é líder, como a nossa mentoria aqui é para líderes, para homens e mulheres de Deus. Então nós vamos tratar hoje sobre palavra para liderança. Boa tarde, graça e paz, pastor Luiz Reis Chacaramanaya. Esse nome é bonito, hein? Bem sugestivo. Glória a Deus pela Chacaramanaya. Que Deus abençoe. Então, pessoal, a nossa mentoria de hoje vai tratar exatamente de liderança. Vamos falar sobre governo, sobre autoridade. Vamos falar sobre preparação, treinamento. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer conquistar, ter certamente uma vida de sucesso. Então é muito importante pegar os códigos hoje aqui, que serão liberados durante esta ministração. Hoje nós vamos falar sobre ninguém governa com autoridade se não tiver um coração ensinável. Ninguém governa com êxito, com sucesso e nem com autoridade se não tiver um coração ensinável. E hoje em dia, para encontrar um coração ensinável, aquele coração humilde que está disposto a aprender, a receber ensinamento para governar, é muito raro. A grande maioria das pessoas já estão com o coração preparado. Nós vivemos uma geração de autossuficiência, vivemos uma geração de pessoas soberbas, de pessoas orgulhosas. Pouca gente quer receber instruções, mas é muito importante que a gente tenha um coração humilde para receber instruções, porque instruções nos preparam para a vida. Amém? Então toma aí essa palavra para você, toma posse dela para a sua vida. Vamos começar a nossa leitura. Está no Salmos, capítulo 2, verso 10. Então, Salmos 2, 10. O texto diz: Agora, pois, ó reis, sede prudentes e deixai-vos instruir, ó juízes da terra, deixem-se instruir. Então essa é a palavra aqui, né? Quem escreveu o Salmo 2 foi Davi. E eu quero te contar rapidamente aqui o pano de fundo do Salmo 2, para a gente começar a tirar as nossas lições de mentoria nessa tarde, ok? Então vamos lá. Como já disse, quem escreveu o Salmo 2 foi Davi. E Davi escreve em um momento em que Davi tem uma visão, ele tem uma percepção do mundo, e ele começa a olhar os reinos da terra. Davi percebe a vida dos governantes. Davi observa o comportamento dos homens investidos de poder. E ele percebe que existe um clamor no coração desses homens. E o versículo 1 já começa dizendo, 1 e 2, diz que Davi começa a dizer: Deus, os homens da terra, os poderosos se reúnem, as nações, e eles formam conselhos para tentar derrubar Deus, para tentar puxar o tapete de Deus, para inquirir Deus na sua consciência tão ímpia. Davi então avalia que as nações se levantam, os poderosos, os governantes se levantam para conspirar contra Deus, para fazer um atentado contra Deus. E como se isso fosse uma coisa normal e natural e até fosse ter algum tipo de sucesso. É impossível o ser humano forjar projetos, preparar projetos, planos para derrubar Deus. Ninguém faz isso. Deus é soberano, é Senhor. Então, está por nascer o ser humano que vai conspirar contra Deus, que vai derrubar Deus.
tirar Deus do seu governo e da sua autoridade. Então, esse é o pano de fundo do Salmo 2. O salmista começa a dizer que a prepotência do ser humano é tão grande, que a arrogância do homem que está investido de poder é tão grande, que às vezes o ser humano se julga maior do que Deus. Às vezes ele acha que pode derrubar Deus. Às vezes ele acha que pode ser supremo, né? Aliás, esse foi um dos grandes pecados, ou principal pecado, podemos dizer, de Lúcifer, quando ele disse que subiria acima dos altos céus e no monte da congregação assentaria o seu trono e seria maior, mais poderoso ou semelhante ao próprio Deus em poder e autoridade. E Deus disse: amigo, isso é soberba, isso é arrogância. Então eu te puno, te derrubando da sua posição, tirando de você todo o poder, toda a autoridade que eu te investi, ou que eu investi em ti, que eu deleguei a você. E Satanás Lúcifer se torna o diabo, Satanás, o adversário, o acusador, justamente por causa dessa prepotência. Então, o salmista aqui percebe esse nível de mentalidade do ser humano, porque pessoas que não são humildes, que não são tratáveis ou que não foram tratadas, elas são tão arrogantes, tão prepotentes, tão soberbas, que elas chegam ao ponto de pensar que elas são maiores do que o seu Criador. Você já viu um negócio desse? A criatura achar que é maior do que o Criador? Pois é, tem muita gente aí que está investido de alguma autoridade e se acha o supremo, se acha o todo-poderoso, se acha o grandioso. Mas uma hora ele pode cair da sua posição, porque ninguém pode usurpar a autoridade única e soberana que é a de Deus para a nossa vida. Amém? Então o salmista percebe isso, ele diz: vocês reis, sejam mais prudentes, vocês governantes, sejam mais prudentes e se deixem instruir. Como que dizendo, quem é que precisa de instrução? É quem ainda não aprendeu tudo. É quem ainda não sabe tudo, não é assim? Então ele diz, deixem-se instruir. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês ainda não sabem tudo. Ainda existem coisas na sua vida que você precisa aprender. Ainda tem coisa que você precisa saber, você não é o único. Você não é aquele que sabe todas as coisas. Aí ele diz, ó juízes da terra, não se achem acima de tudo. Não pensem que vocês já sabem todas as coisas, porque vocês ainda precisam aprender. Será que esse texto tem muito a ver com o tempo que a gente está vivendo? Principalmente aqui no Brasil? Toda a semelhança é mera coincidência, mas está aqui na Bíblia. Salmo 2:10 é o que ele está dizendo. Então tem gente que está numa posição de poder, mas parou de aprender, não tem um coração ensinável, ninguém pode instruir porque eles acham que sabe tudo. Então esse é o pano de fundo do Salmo 2. Agora eu quero tirar as lições aqui para nós nessa tarde. Vamos tirar as lições de mentoria para a nossa meditação, o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. Amém? Então o que eu quero dizer para você aqui nessa mentoria? Vamos tirar o exemplo aqui do Salmo. Já contei a história para você. Como é que Davi viu, avaliou e sentenciou a situação. É que muitas vezes, muitos líderes cometem o erro de achar que não precisam mais de crescimento, de treinamento, de informação, de correção, porque se acham o máximo e por isso cometem erros. Então eu diria aqui para você que um dos grandes fatores que levam
um líder ou uma pessoa qualquer, principalmente aquelas que estão investidas de autoridade, a cometerem erros, é porque elas nunca foram treinadas. Elas nunca foram preparadas para exercer a sua liderança, para estarem naquela posição. Esse é um dos maiores erros que a gente vê na vida de alguns líderes. E um grande erro que a igreja da nossa geração tem cometido, eu vejo isso claramente. Esse erro é que, às vezes, nós estamos ungindo pessoas sem instruir pessoas. Esse é um dos piores erros que o ser humano comete. Nós, principalmente líderes cristãos, cometemos esse erro. Às vezes, nós ungimos pessoas, mas não instruímos pessoas para serem ungidas. Então, me parece que a instrução, o ensinamento, o treinamento, a capacitação, ela vem antes da unção. Quando você primeiramente instrui, quando você primeiramente ensina, quando você primeiramente treina e depois reconhece a unção e libera a unção sobre a vida, nós temos muito mais probabilidade de que aquele ministério, aquelas pessoas vão acertar muito mais na vida, vão liderar com mais inteligência, com mais humildade, com mais sabedoria, com mais prudência. Você vê que o salmista começa dizendo: sejam prudentes, ó reis. Você já viu um rei imprudente? Não tem muita lógica, não tem muita coerência colocar alguém em posição de governo, de autoridade, de majestade, se ele não tiver prudência. Porque o que é prudência? Prudência é uma ferramenta da sabedoria que nós temos, é uma forma de inteligência, de você se prevenir, de você se prever de determinadas coisas. Você, antes de cometer o erro ou de ter uma tragédia, você se previne. Nós tivemos agora aquela tragédia que aconteceu lá na Turquia e também na Síria, os terremotos. São lugares que normalmente não acontecem. Então as estruturas foram criadas não para receberem esse tipo de choque, de impacto sísmico. Não foram. Diferente de regiões como a América, que já sofreram vários abalos sísmicos, já foram destruídos. Então, hoje a construção moderna já é preparada para receber impactos. E lá, nesses países árabes que aconteceu essa tragédia, não estavam preparados e foram surpreendidos. E você viu aquela coisa terrível, os prédios desabando, caindo, pessoas morrendo, gente soterrada. Eu assistindo os vídeos no TikTok, meu Deus, é de cortar o coração. Agora, o que podemos trazer de tudo isso? Quando nós estamos instruídos, preparados, quando nós temos prudência, nós sabemos trabalhar para evitar as tragédias. A prudência é para isso. Serve para avaliar impactos, serve para avaliar, calcular situações desagradáveis. Então a sabedoria ensina que os líderes, que os reis, que pessoas que estão investidas de autoridade, ou pessoas que querem crescer na vida e ter êxito no que fizer, no que irá fazer, que sejam prudentes para avaliar as suas ações, as suas atitudes, para que não tenham consequências desagradáveis. Então vamos pegar os códigos aí. E ele está dizendo aqui que esses líderes precisam ser instruídos. O problema não está na instrução, o problema está em querer ser instruído. E como se trata aqui de uma mentoria, eu falo isso claramente para você. Queira ser instruído. Deseje ser instruído. Busque instrução. Às vezes, quando a gente começa a instruir determinadas pessoas, elas pulam fora. Elas não querem ser trabalhadas e tratadas, né?
Eu tenho uma forma de pensar, vocês que me acompanham sabem que eu sempre estou colocando o pensamento, e eu digo o seguinte: entre o sábio e o insensato, escolha sempre o sábio. A Bíblia fala sobre isso. Por quê? Porque o sábio, que tem um coração ensinável, ele te paga. Paga você para que você o instrua, para que você o ensine. Já o insensato, o imprudente, quando você tenta instruí-lo, mesmo de graça, ele te pune, ele te reprime, ele te cancela. Hoje vivemos a cultura do cancelamento, te cancela, porque ele não quer saber de receber instrução. Você entendeu? Então é isso. Então preste atenção. Delegar autoridade sem treinar a humildade é tragédia. Repito, delegar autoridade para alguém sem treinar humildade na vida dessa pessoa é garantir a tragédia no futuro. Porque não existe delegação de autoridade, investida de autoridade em uma pessoa que não foi treinada na humildade para receber aquele tipo de treinamento. Dê autoridade, invista autoridade numa pessoa ignorante e insensata, numa pessoa rebelde, numa pessoa desobediente, numa pessoa soberba, arrogante, orgulhosa. Invista a autoridade dessa pessoa. E depois me diga o que vai acontecer no futuro. Então, antes de investir autoridade em alguém, nós precisamos treinar essa pessoa na humildade. Seja humilde, amigo, antes de todas as coisas. Amém? O que Davi está dizendo no Salmo é que não devemos dar atribuição a ninguém sem instrução. Por isso que ele diz: deixai-vos instruir, ó reis, ó juízes. Então, dar atribuição para uma pessoa sem dar instruções de como usá-las, ou de como usar determinada coisa, ou de como fazer, é tão desastroso quanto você pegar o volante de um carro a 120 por hora e entregar nas mãos de uma criança e dizer: guia o carro. Você pode ter certeza de que você vai ter uma tragédia. A mesma história é com relação à liderança, à posição de determinadas pessoas que não estão preparadas, que não estão aptas, que não foram treinadas, que não foram instruídas para funcionar naquela devida função. E é interessante que o próprio Deus trabalha com a gente assim. Hoje a gente vê pessoas sendo ungidas à torto e à direita, de qualquer forma, de qualquer jeito. Fulano é mais bonitinho, vamos ungir. Fulano canta melhor, vamos ungí-lo. Fulano prega um pouquinho melhor, fala um pouquinho melhor, tem uma boa comunicação, uma boa oratória, vamos ungí-lo. E isso acontece em todos os setores, às vezes no trabalho. Você dá autoridade para um funcionário, para um colaborador que não é humilde, ele é soberbo, ele é arrogante, ele pode ter todas as características de um bom líder, ele pode ter carisma, ele pode ter agilidade, habilidade para fazer as coisas, ele pode ser uma pessoa funcional, mas se ele não tiver um coração ensinável, se ele não for preparado, se ele não for tratado, se ele não for, não tiver humildade no seu coração, se ele for soberbo e arrogante, esse cara vai dar problema pra gente. Ele vai humilhar os outros, ele vai pisar nos outros. Então, vamos pegar aí, né? Deus também não investe em nós. Às vezes, Deus quer levantar alguém, mas Deus dá a ele um tempo para ser trabalhado. Mas nós, humanos, com o nosso olhar imperceptivo, ou nós olhamos muito a aparência, a forma, e cometemos erros.
fazemos exatamente o que Samuel fez quando foi escolher o rei, lá na casa, lembra do episódio? Acho que 1 Samuel 16, quando ele foi escolher o rei na casa de Jessé, quando ele bate o olho no Eliabe, que era o maior, era o mais velho, mais bonito, acho que Eliabe era o nome do sujeito, irmão mais velho de Davi, Samuel olhou para Eliabe e falou, esse cara é rei. Ele tem cara de rei, ele tem rosto de rei, ele tem corpo atlético de rei, ele tem altura para ser rei, ele é bonito, a aparência dele é maravilhosa, esse cara é o rei, vou ungí-lo. E Deus diz assim, para aí, cara. Agora não unge esse aí não é ele. Mas Senhor, ele tem toda a aparência de rei, ele é o cara. Aí Deus diz assim, não, faça isso não. Não é ele não. E assim passou, eram 7 filhos, cada um passou na frente de Samuel, foi apresentado num desfile de modelo. Os modelos passaram todos desfilando para Samuel avaliar quem seria o rei. Aí Deus diz assim, não é nenhum desses, não adianta se empolgar com um deles, que não é eles não, cara. Nenhum. E Samuel então diz, quem é então? Aí Deus diz, pergunta ao pai, que tem mais alguém aí. Foi quando descobriram que Samuel descobriu que Davi estava no campo, guardando as ovelhas. Então Samuel vem, fala para Jessé e diz, não vamos comer nada aqui, ninguém precisa sentar à mesa enquanto a pessoa que está no campo não chegar. Daqui a pouco chega Davi. A Bíblia diz ruivo, de boa aparência, magricela, franzino, jovem. Não tinha nenhuma característica humana para ser rei. Mas era o garoto, era o cara, era o escolhido. Porque ninguém sabia, mas lá no campo ele já tinha intimidade com quem dá a autoridade, que é Deus. Então Deus já conhecia Davi, não é assim? Você conhece a história, você sabe disso. Então, Davi ganha a unção. Então preste atenção, nós temos a péssima mania de avaliar dessa forma, mas Deus avalia pela competência. Então às vezes a gente vai lá naquela empolgação, bota óleo na cabeça da pessoa que não está preparada, não é escolhida por Deus, é soberba, é arrogante, e depois a gente tem problema, quando a pessoa está investida de autoridade. Então vamos ficar espertos em tudo isso. Nós temos muitos governantes hoje governando sem um coração preparado para ser instruído, para receber instrução. Estão investidos de autoridade, mas a sua vida, o seu comportamento, suas atitudes, suas ações, infelizmente, não lhes confere, não lhes legitima tal autoridade. E eu falo isso aqui até com um pouco de temor, de respeito, mas com segurança. E isso vai dos púlpitos das igrejas até os governantes que temos, politicamente falando, governantes da nação. Gente despreparada no poder, no governo. Gente que não quer receber instrução, que não quer aprender. Porque para você aprender, você tem que ter um coração humilde para tudo isso. Então, querido, dar atribuições sem dar instruções é colocar uma criança para pilotar uma aeronave. Entende? É isso aí. Vamos entender a situação. Outra coisa que tiramos aqui do texto que lemos, a lição, é que posição de comando sem preparação é igual a tragédia. Posição de comando sem preparação é tragédia anunciada. Posição de comando sem preparação é desastre iminente. Posição de comando sem preparação é colocar
um barco, um navio no meio do oceano, sem piloto, e ele vai ficar à deriva. Coloque uma pessoa em posição de comando em uma empresa bem administrada, bem trabalhada, bem organizada, uma empresa despontando, uma empresa em pleno sucesso. Entregue a direção, entregue o comando dessa empresa para uma pessoa sem preparação e conte o tempo que essa empresa vai levar para a bancarrota, para o fracasso, para a falência. Pessoas em posição de liderança têm que ter um espírito preparado para aprender. Pessoas em posição de comando precisam ter preparação, treinamento, disciplina, autodisciplina, precisam ter conhecimento, visão. Pessoas que comandam, se não tiverem preparação, elas vão levar aquilo que ela está comandando, seja um projeto, seja uma instituição, seja uma família, seja negócios, seja uma cidade, seja uma gestão ou de qualquer empreendimento, seja o governo de uma nação, ela vai levar para um buraco, para a destruição. Então esse é o pior erro que uma pessoa pode cometer. Não estar preparada. Estar na posição de comando sem estar preparado para comandar é terrível. Terrível. Você conhece alguém que está numa posição de comando, mas que você sabe que ela não está preparada para receber treinamento? Coloque algo para ser comandado na mão de qualquer gestor, que não seja um verdadeiro gestor, que não é um verdadeiro gestor, e conte o tempo para que o fracasso chegue. Então vamos entender a palavra. É o que Davi está dizendo. Ele diz: ó reis, sejam prudentes e aceitem a instrução. Ó juízes, sejam prudentes e aceitem ser instruídos. Vou dizer uma coisa para você. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas sempre tem alguém que sabe mais do que você. Sempre tem alguém que pode te ensinar algo a mais. E outra coisa, eu aprendi isso na minha vida. Eu tenho 39 anos de ministério, para dizer aqui para você com precisão. Já falhei muito, já errei muito, vou errar muito, mas tenho aprendido algo. Todo ouvido fechado, surdo, para o aprendizado, para a instrução, é a evidência de uma mente completamente bloqueada, fechada. Pessoas que não aceitam ser instruídas, elas estão bloqueadas no seu entendimento e cometerão muitos erros na vida. Então, estar numa posição de comando sem estar preparado é tragédia anunciada, viu? Estar numa posição de ensinador. Você é um ensinador? Porque tem muitos líderes, todo mundo, hoje eu vou para a internet, todo mundo está ensinando. Garotos de 20 anos querem ensinar pessoas de 70. E vou dizer uma coisa para você. Já ouvi isso de pessoas que são peritas, podemos dizer assim, pessoas apropriadas para dizer isso. Já ouvi de psicólogos, de pessoas que trabalham em formação mental, dizer o seguinte: a nossa geração, ela é a única geração em que os pais têm conteúdo para ensinar os filhos. E ao contrário, porque
todas as gerações, todas as civilizações do passado, é o contrário. São os filhos que ensinam os pais, porque cada geração ela vai se modernizando e ela chega um período de tempo em que os filhos começam a saber mais do que os pais sobre muitas coisas na vida. Isso é fato. Mas a nossa geração, o tempo que nós estamos vivendo é o contrário. Os filhos pararam de aprender porque hoje os filhos já compram kit pronto. Eles só vão na internet e compram e buscam e consomem o produto pronto. Eles não pensam mais, não raciocinam mais, não usam sua mentalidade para criar. Eles vão, tudo, você pede alguma coisa, ele vai para o Google, ou YouTube, ele vai para os aplicativos de informação. Está tudo pronto. Só que a minha geração me ensinou a pensar. Eu lembro dos primeiros livros que eu tive, que eu sempre fui apaixonado por leitura, por livro, por teologia, valia uma fortuna, e eu caçava na biblioteca, quem tivesse um livrinho que eu pudesse pegar e copiar alguma coisa. Hoje, a nossa geração não precisa mais disso. Então preste atenção. Estar numa posição de ensinador, de treinador, sem saber o que ensinar, é trágico. E isso vai das plataformas, de aplicativos, de redes sociais, a púlpito da igreja. Estar em posição de ensinador, de treinador, sem saber o que ensinar, é trágico. É terrível. Davi está dizendo, reis. A Nélia está dizendo aí, copia e cola. É isso aí. Essa é a nossa geração. Não sabe? Vai lá, copia e cola. A nossa geração está se tornando isso. Somos repetidores do que vimos e ouvimos. Pouca criatividade, porque ninguém mais quer aprender. Mas também ensinar, sem saber o que ensinar, é tragédia, é desastroso. E isso vale para todo mundo, até para os poderosos da terra. Até para qualquer pessoa que está investida de autoridade hoje. Precisam se deixar ensinar. Professores, diretores, presidente da República, governadores, senadores, deputados, empresários, todo mundo que está investido de alguma autoridade precisa se deixar instruir de novo. Tem sempre alguém que sabe um pouquinho mais do que nós, que pode nos ensinar. Quando não tem homem suficiente, tem Deus. Tem o Espírito de Deus que nos ensina. Agora, eu sempre aprendi uma coisa na minha vida. Deus sempre vai usar como ferramenta de instrução, como ferramenta de disciplina, como ferramenta de preparação, entre outras coisas, Deus usa alguém, uma outra pessoa, uma outra figura, um outro humano, que vai chegar com você e vai dizer assim, olha, isso aqui precisa ser mudado na sua vida, viu? Essa área da sua vida precisa ser curada. Você precisa ser trabalhado nesta área da sua vida, viu? Deus vai arrancar isso da sua vida, para botar isso na sua vida. Porque não existe mudança sem duas coisas, eu sempre digo isso. A mudança exige dois fatores. É o fator exclusão e o fator inclusão. O fator retirar e o fator colocar. É o fator extrair
E o fator implantar, introduzir, sempre no lugar. Então esteja preparado para a sua mudança, se você quer. E para que haja essa mudança, se prepare para esses dois fatores. Existem coisas em sua vida que precisam ser extraídas para outras serem incluídas. Faz sentido isso aí para você? Então pega o código aí. Até os poderosos da terra precisam ser instruídos se quiserem ter um bom êxito na sua jornada, no seu mistério, no seu empreendimento. Todo governante precisa ser humilde e ser prudente. Quer governar, quer liderar, quer ter autoridade na sua liderança, seja humilde e seja prudente. Quer ter êxito na sua liderança, tenha um coração ensinável. Tenha um coração sensível para aprender. Deixe-se instruir. Aceite instrução. Aceite alguém te orientando, te dando direção. Amém? Toma posse disso aí. Um coração ensinável, a Bíblia diz que é fonte de sabedoria, é fonte de graça. E todo líder, todo governante deve ter um coração ensinável, para que adquire a fonte de sabedoria, e tenha um coração cheio da graça de Deus e seja instrutivo, que seja um coração instrutivo. Entende? Você recebe essa palavra aí no seu coração? Então, o rei Davi diz: ó reis, ó juízes da terra, sejam prudentes e deixem-se instruir. É muito bom termos alguém para nos instruir, para nos ensinar. Que Deus te abençoe. Essa é a mentoria de hoje. Essa é a mentoria Ninho das Águias. E eu sei que você é uma águia. Então que Deus abençoe sua vida. Vamos orar aqui por essa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te entrego cada vida, cada pessoa que está aqui comigo, outros que vão assistir esta ministração posteriormente, que o Espírito Santo os abençoe, que o Senhor lhes dê sabedoria, graça, unção, que aqueles que estão com o ministério desativado sejam reativados agora em nome de Jesus, aqueles que estão prostrados que sejam levantados, erguidos, aqueles que estão desanimados, que sejam reanimados pelo poder do nome de Jesus. Levanta os abatidos, aqueles que precisam de um milagre, seja em que área for, que haja milagre na sua vida. Se for milagre financeiro, que haja um milagre financeiro. Se precisa de um milagre no ministério, algo que precisa acontecer em seu ministério, que aconteça pelo poder do nome de Jesus. Aqueles que tiveram perdas, que sejam consolados, que sejam abençoados pelo teu Espírito Santo, que sejam erguidos pelas tuas mãos de poder. Aqueles, Senhor, que precisam de fé, que a sua fé está abalada, que seja reativada, que acenda a chama de novo e de uma fé inabalável pelo poder do nome de Jesus. Aqueles que precisam de instrução, aqueles que precisam de direção, aqueles que precisam de uma palavra de destino, que recebam agora, pelo poder do nome de Jesus, é a minha oração sobre eles. Que assim seja. Amém, amém. Glória a Deus. Você recebe a palavra então aí? Tome posse, ela é sua, é para você. Creia, receba, em nome de Jesus. Foi bom estarmos juntos. Essa palavra falou contigo? Foi boa para você? Então faz o seguinte,
pega o link dessa palavra, vai lá na sua página, compartilha, marca pessoas, rola para baixo, vai no compartilhar, vai abrir uma janelinha, marca todo mundo, manda essa palavra para eles, vai lá no seu grupo, nos seus grupos do WhatsApp, bota o link, nos seus grupos do Facebook, coloca o link e manda para geral. E elas vão ser abençoadas, em nome de Jesus. Muito bem, pessoal, essa é a palavra de hoje. E quero só dar 2 avisos aqui importantes para você. O primeiro é que se você ainda não fez a sua inscrição no meu canal no YouTube, Osmarino Araújo, então vá lá, faça a sua inscrição. Toda semana tem vídeo novo e não deixa de compartilhar o canal, de assinar, apertar o sininho, mandar para outras pessoas. O segundo aviso é sobre a nossa mentoria, sobre o Núcleo MCA, que é Núcleo de Mentoreamento e Cobertura Apostólica, para pastores, líderes, apóstolos, enfim, líderes que são de ministérios individuais, independentes, que não tem uma cobertura, não tem uma paternidade apostólica e mentoreamento apostólico e querem participar conosco, querem receber nossa mentoria. Para você acessar o Núcleo MCA, você tem que mandar o seu e-mail pelo WhatsApp que está aí na descrição do vídeo. Então você manda o seu e-mail e eu te mando um release do que é o Núcleo MCA, para que você então decida, ore a Deus, busque a Deus, se vai participar conosco ou não, ok? Mas é para líderes, é de mentoria para líderes independentes. Então, me procura aí através do nosso WhatsApp. E lembrando que quem quiser conversar comigo, pode ser através do WhatsApp que está aí, que é o meu pessoal, ou através da nossa caixa de mensagem aqui, e a gente vai trocar aqui no chat, trocar palavras, vamos trocar comunicação, ok? E também o nosso WhatsApp que está aí é uma chave Pix. Se Deus tocou no seu coração, sentiu no coração de fazer uma semeadura para o nosso ministério, faça isso. Então, seja muito abençoado e eu espero você na próxima mentoria para a glória e a honra do Senhor. Um abraço para todos, beijo no seu coração, fique com Deus, fique na paz, shalom, shalom.